Bom dia, irmãos, os que estão presentes aqui, que estão nos assistindo pela internet. Que Deus possa continuar nos abençoando, né? Depois de um culto tão abençoado, que Ele possa continuar nos abençoando nesse estudo que teremos hoje, que será ministrado pelo professor Márcio Simões, meu marido, né? Que Deus abençoe a vida do Márcio, que o Espírito Santo possa direcionar aquilo que Ele quer falar nos nossos corações, revelando o amor de Deus na palavra dEle. Vamos orar então, irmãos? Senhor, glorificado e exaltado seja teu santo nome, Senhor. Te damos graças, Senhor, por tudo que tu és, Senhor, por tudo que tu tens feito por nossas vidas, Senhor. Te damos graças, Senhor, pelo teu amor, teu maravilhoso amor revelado na sua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa falar aos nossos corações, falar, Senhor, através da tua palavra e nos revelar esse amor tão maravilhoso, Senhor. Abençoa a vida do Márcio, usa, Senhor, os lábios dele como boca tua, Senhor, para falar aquilo que tu queres ao teu povo. Em nome do teu Filho Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia também os irmãos que estão nos assistindo pela internet. A graça e a paz. Irmãos, nós vamos estudar hoje e no próximo domingo sobre o seguinte tema: o amor de Deus revelado na palavra. Hoje, nós vamos falar do amor de Deus em Gênesis, que é o primeiro livro da Torá, também conhecido como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E no domingo que vem, nós vamos ver o amor de Deus revelado no Evangelho de João. E para começar, eu quero fazer uma afirmação. O amor é o fundamento de tudo, de todas as coisas. Jesus, quando foi interrogado pelo perito da lei, em Mateus 22, a partir do versículo 36 até o 39, o perito da lei perguntou a Jesus: qual é o maior mandamento da lei? Jesus, ele então resume os 613 mandamentos da Torá, que é a lei, tá? Em apenas 2. E quais foram? Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o entendimento, de toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a ti mesmo. E é interessante nós notarmos, irmãos, que a palavra no hebraico Torá, ela só teve a sua tradução como lei a partir do 3º século antes de Cristo, tá? Foi traduzido pela Septuaginta. E o que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, que é em hebraico, para o grego. Mas a definição de Torá é instrução, orientação e direção. O apóstolo Paulo também, em sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 12, ele vem nos falando sobre os dons espirituais. E no final do próprio capítulo 12, ele fala o seguinte: agora eu vou mostrar para vocês algo mais excelente. E no capítulo 13 ele começa: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue
o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada valerá. E no final do capítulo 13 ele diz: assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Pode passar, por favor? Em Gálatas 5:22, nós temos o próprio apóstolo falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E o carro-chefe do fruto do Espírito, o que é? É o amor. Porque quando há amor, há a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e a domínio próprio. Pode passar, por favor. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele nos diz o seguinte, ele faz uma exortação ao amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pode passar, por favor. E nós temos o texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, pode passar, por favor. O amor, ele está em toda a palavra. Em toda a Escritura, nós podemos ver o amor. Do Gênesis ao Apocalipse. Por quê? Porque na Escritura está presente o amor do Eterno, o amor de Deus. O nosso amor, ele acaba, né? Um dia a gente ama, outro dia a gente não ama, mas o amor de Deus permanece para sempre. Por isso que na palavra de Deus nós podemos ver o amor de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Pode passar, por favor. Assim como como a árvore em sua estação própria está cheia de frutos, assim a palavra de Deus está repleta de amor. Por favor. Pode. Ela está presente até mesmo diante do erro humano. No Éden, nós vamos ver o amor de Deus. Lá no pecado, nós vamos ver o amor de Deus. No dilúvio, nós vamos ver o amor de Deus. Juízo. O amor de Deus, apesar de nós, está presente, se manifesta em qualquer momento. Pode passar, por favor. E qual é a fonte desse amor? De onde vem todo esse amor? Já na sua primeira declaração, no Gênesis, vem dizendo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A fonte de todo amor é o próprio Deus. Esse é o Deus que tem não só todo o amor, mas todo o poder, toda a glória, toda a majestade, toda a bondade, toda a fidelidade, o Senhor de todas as coisas. E é interessante nós notarmos, irmãos, que no original vem dizendo o seguinte: Bereshit bara Elohim. Esse Elohim é a forma plural de Deus. Ou seja, se a gente for fazer uma tradução, tá? Seria: Deuses criou o céu e a terra. A Bíblia está traduzida errada? Ela está nos dando base para crermos que existem outros deuses. Como é que a gente resolve isso? No hebraico, irmãos, não existe grau superlativo.
tá? Não existe muito bom, muitíssimo. Então, como é que eles suprem essa falta de superlativo? Com o plural. Então, na Bíblia, o plural, no hebraico bíblico, o plural não representa somente quantidade, mas também qualidade. Quando coloca Deus no plural, está dizendo, está qualificando Deus, está dizendo, está mostrando a supremacia desse Deus, a grandeza desse Deus. Isso no hebraico é chamado de grau majestático. Grau ou plural majestático, está dando sublimidade a Deus, dizendo quão grande é esse Deus, quão excelente é esse Deus, quão maravilhoso é esse Deus. Pode passar, por favor. E esse Deus, que é bondoso, que é amoroso, ele começa a mostrar todo esse amor na criação. Deus criou, irmãos, tudo numa ordem coerente. Se os irmãos perceberem, as primeiras coisas que foram criadas, elas preparam o ambiente para a segunda. É só ver, é só você ler e prestar um pouquinho de atenção, você vai ver que tudo que foi criado em um dia, ela favorecia a criação das outras coisas. Pode passar, por favor. E tudo que ele fez era bom. Em toda a narrativa da criação, tem uma expressão chamada kitov, era bom. Eu botei era boa, mas o boa é o feminino, tá? É só o bom. Vem dizendo, se vocês olharem aí, vem, o Deus fez isso, fez aquilo e viu Deus que era bom. E no final, lá no final, pode passar, por favor? Lá no sexto dia, muda a expressão, sai o kitov e passa a ser tov meod. O que é tov meod? Tudo muito bom. O Deus amoroso, ele criou tudo de bom para a gente. Espera aí, deixa eu me achar aqui, irmãos. Eu vou falando. É uma pena que nós estamos destruindo tudo o que Deus criou, com tanto amor, com tanto poder, e tudo pelo poder da sua palavra. Pode passar, por favor. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, ele criou o homem. E ele, como é que ele criou o homem? A imagem e semelhança dele. No hebraico são duas palavras, tselem e deumut. Existe uma discussão sobre essas duas palavras, se elas são sinônimos, se valem a mesma coisa. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas nós fomos criados, irmãos, à imagem e à semelhança de Deus. Pode passar, por favor. Nós somos o quê? Seres o quê? Espirituais. Nós temos o privilégio de nos relacionarmos com Deus. Nós somos seres morais. Sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Nós somos criativos. Nós somos o que? Volitivos. Nós temos vontade, escolha. Nós temos o que? Poder de decisão. E nós somos seres racionais. Pode passar, por favor. Nós somos a coroa de toda a criação, o mais perfeito que existe de toda a criação. Pode passar, por favor. Irmãos, nós sabemos que o homem foi criado primeiro. Nós não sabemos o intervalo entre a criação de um e de outro, mas a Bíblia fala que o homem foi criado primeiro. Depois de dar nome aos animais, né? Deus viu que Abraão estava o quê? Estava sozinho, estava triste. Então, ele vai criar para ele uma mulher.
que no hebraico está escrito assim, ó, Ezer Kenegdo. O que é isso? Algumas traduções, já vi várias, é assim, como uma ajuda adequada. No hebraico, uma tradução mais perfeita seria auxílio como defronte dele, alguém que o que corresponda, ou seja, alguém que esteja em pé de igualdade com ele. A mulher estaria em pé de igualdade com a mulher. E nós vemos isso até no jogo de palavras que existe no hebraico. No hebraico, irmãos, homem é ish, está lá, ó, aqui, ó, ish, né? Mulher é ishá, veja que tem lá, ó, o finalzinho, ishá. O homem, tá? Perdão, Adame não quer dizer, não é o primeiro nome do homem, o primeiro homem não tinha nome. Adame quer dizer humanidade, aquele que veio do barro, da areia vermelha. Por quê? Porque ela tem a mesma raiz de uma palavra hebraica chamada Adamá, que é solo, terra, mas não é terra do globo terrestre, é terra do chão de areia. E também tem a mesma raiz de dam, que é sangue, ou seja, terra vermelha. O homem é o quê? O homem, ele é humano porque ele veio o quê? Ele foi formado do pó da terra vermelha. E, não, volta por favor. E o nome de Eva, que é Havá, significa vida. Ou seja, o Ishá veio do Ish, a mulher veio do homem. Mas, por outro lado, Adame, que também significa humanidade, ele precisa de quê? De vida. Um complementa o outro. Pode passar. Olha que coisa bonita. Ainda botou virando, ó. Nós podemos ver isso também de onde Eva foi tirada de Adão. Ela foi tirada da cabeça de Adão? Não, por quê? Para que a mulher não seja superior ao homem. Foi tirada da sola do pé de Adão? Não, para que o homem também não subjugue a mulher. Foi tirada onde? Da costela, aqui ó, do meio, embaixo do braço e perto do coração. Então, cabe ao homem, o homem tem o dever de proteger a sua mulher, proteger a sua esposa e amá-la. A mulher tem o dever de amá-lo e auxiliá-lo. Irmãos, Deus não criou Adão e Eva e colocou cada um para um lado. O que ele fez? Ele instituiu o casamento, a família. Pode passar. Eu tenho ainda um slide. Então, irmãos, a relação entre o homem e a mulher é de complemento, complementariedade e não de oposição. Eles estão na mesma igualdade perante Deus. Pode passar. E o que Deus fez? Criou o homem, criou a mulher e disse, portanto, lá em Gênesis 2:24, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Irmãos, o casamento, ele é tão sagrado, mas ele é tão sagrado, que até o nome de Deus está na união do homem e da mulher. Como eu falei, homem é Ish. Está vendo aquele homem ali? E mulher é Ishá. Assim de longe fica vai ser um pouco difícil de explicar, mas vou tentar. Aquele pinguinho que tem ali, ó, sabe? Aquele do homem ali, ó, aquele apóstrofozinho ali, é o Iud. E o finalzinho da mulher, parece um R daqueles de criança que faz cortadinho, é o Re. E qual é o nome divino de Deus? No hebraico, que o judeu não pronuncia nem por um decreto esse nome, não fala. Nós vamos ver na aula seguinte esse nome melhor. É Yud Re Vav Re.
Se irmãos perceberem, ó, ali, ó, tirando o ish, do uzinho do homem e o finalzinho da mulher, dá lá, ó, a mesma coisa que está no nome de Deus. Que tem a pronúncia de Iá. Na Bíblia hebraica, está lá em Êxodo 15:2. É a redução do nome de Deus, fica Iá. E esse nome está presente até numa palavra que a gente usou muito hoje. A gente usou demais hoje. Qual foi a palavra que a gente usou demais hoje que está o nome de Deus? Alguém sabe? A gente falou, oi? Hã? Não. Aleluia. O que é o aleluia? Ó, no hebraico é halelu, que é louvai. É o verbo halal, que é louvar. E o final, ó, aleluia, louvai a Deus. Está presente. E está ali, ó, presente no nome de, na junção do homem e da mulher, do casamento. E uma pergunta que eu faço, por quê? Se o nome de Deus, tá? Se o nome de Deus está presente até no casamento, no relacionamento de um homem e de uma mulher, por que hoje em dia tem tanto divórcio? Por quê? Jesus, quando foi perguntado pelos fariseus se ao homem era permitido dar carta de divórcio para a sua mulher, né, e mandar embora, Jesus respondeu, olha só, vocês não ouviram o que foi escrito lá no início, vocês não leram? E ele cita Gênesis 2:24, deixará o homem pai e mãe, unirá sua mulher, e os dois serão sua carne. E eles perguntaram assim, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Então ele responde de novo, consertando a frase, olha só, ele não mandou, ele permitiu. Ele permitiu por quê? Por quê? Por causa da dureza do nosso coração. E quando é que nós endurecemos o nosso coração? Quando nós deixamos de seguir as orientações, a direção do que Deus tem para nós. A Bíblia, ela está repleta de orientação, ela nos ensina como criar os nossos filhos, como o meu relacionamento com a minha esposa, o relacionamento da minha esposa comigo, ela tem até dieta, não tem? Tem até dieta. Então, irmãos, quando nós deixamos de seguir as orientações de Deus, nós tiramos Deus do casamento, ó, tiramos Deus. O que sobra? Sobra aquilo lá no finalzinho, ó, que é aquele X ali, mal feito, e aquele garfinho mal feito também para cima. Aquilo ali no hebraico é esh. E sabe o que significa esh em hebraico? Lá em cima na figura, ó. Fogo. Ou seja, quando nós tiramos Deus do casamento, há destruição. O casamento acaba. Infelizmente, por causa da dureza do nosso coração. Falta de perdão, falta de amor. Pode passar, por favor. E onde nós podemos ver a graça de Deus na queda? Falei, ó, o amor de Deus está presente até no jardim do Éden. Eu não quero aqui, tá, falar todos os motivos pelos quais Adão e Eva caíram. Mas eu quero mostrar um muito importante. Às vezes eu me perco nas minhas folhas. Deixa eu ver aqui. Acho que eu já até pulei. Está aqui. Se nós vermos, começarmos a ler a partir do capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver a seguinte expressão, Senhor Deus. Ó, tem no versículo 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 21, 22. Essa expressão, e o Senhor Deus. E no capítulo 3, versículo 1, o Senhor Deus. Quando
A tentação começa pelo diabo, some o Senhor. Começa, o que Deus disse? E Eva responde, Deus disse isso. O maior problema que eu enxergo aqui na tentação, claro que existem outros, é tirar Deus, deixar que Deus, Eva e Adão deixaram que Deus fosse o quê? O Senhor. Hoje, acontece isso com a gente também. Muitas vezes nós queremos ter Deus como Jesus, como nosso Salvador, mas não queremos tê-lo como Senhor. E Senhor é algo muito mais profundo. Quando nós temos Jesus como Senhor, nós passamos a ser servos dele. E servo na Bíblia, tanto no hebraico como no grego, tem também o significado de escravo. Paulo começa a sua carta aos Romanos dizendo assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, ou seja, escravo de Jesus Cristo. O escravo não tem vontade própria, o escravo faz aquilo que o seu senhor orienta. Vou colocar aqui o termo da palavra da Torá, aquilo que eles nos direciona. E onde nós podemos ver o amor de Deus lá no Éden, diante do pecado, diante do erro humano. Lá nós temos uma cobertura imediata. Que cobertura imediata? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e Eva e os vestiu. Esse vestir, no hebraico, é um verbo chamado lavash. E ele quer dizer não apenas cobrir com roupa, mas cobrir de justiça. E é isso o que acontece conosco hoje. Não tem nada que o homem possa fazer, que possa esconder, que possa cobrir o seu pecado. Somente o sangue de Jesus cobre os nossos pecados e nos justifica. Nós não somos justificados porque nós somos santos, mas é porque o sangue de Jesus nos purifica, nos torna justos. E nós temos também a redenção, pode passar por favor, escatológica. No versículo 15 de Gênesis 3, tem uma coisa que a gente chama de proto-evangelho. A primeira referência ao necessário Redentor, capaz de efetuar a purificação do pecado de forma definitiva, bem como pagar a horrenda pena que este nos acarreta, que é o pecado. Pode passar, por favor. E a gente tem que observar que lá no texto está o descendente da mulher, uma referência clara a Jesus Cristo. Pode passar, por favor. Uma outra demonstração do amor de Deus no Éden é quando eles foram expulsos do jardim. Mas como assim? Demonstração de amor, foram expulsos. Aqui, meu irmão, não só nesse episódio, mas de todo o relato, nós podemos ver atuando dois atributos de Deus, a justiça de Deus e o amor de Deus. Nesse caso aqui, qual é a justiça de Deus? Expulsá-los do jardim. Porque tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência. Nada passa em branco, tudo tem uma consequência. E qual é o amor de Deus? Vou falar aqui uma coisa que vocês não vão entender nada. Ter tirado eles do jardim. Por quê? O homem, ele era eterno. O homem, ele era eterno. Ele era imortal. Por que ele era imortal? Porque ele se alimentava da árvore, do fruto da vida. Por isso que ele era imortal. A partir do momento que eles experimentaram o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a ser o quê? Pecadores, né? Pecaram.
que acontece se eles se alimentassem de novo do fruto da vida? Eles seriam eternamente pecadores. Então, o fato deles serem expulsos do jardim do Éden tem a justiça de Deus, mas também tem o amor de Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu só estou falando aqui. Não? Pode passar, por favor. Caim e Abel. Onde nós podemos ver o amor de Deus nesse relato tão triste? Dois irmãos que foram oferecer um sacrifício, uma oferta ao Senhor. E a Bíblia diz que a oferta de Caim foi rejeitada, não só a oferta, mas também ele, mas a oferta de Abel e Abel foram aceitos. Um fato interessante aqui notar também, que tem um termo lá na Bíblia, que a gente só consegue ver isso no hebraico, que diz o seguinte: da terra o sangue do seu irmão está clamando. No hebraico é assim, ó, os sangues do teu irmão está clamando. De novo, ó, um plural. O que pode ser isso? É o que eu falei lá de Elohim, dando qualidade ao sangue, tá? Inclusive, na Bíblia tem várias advertências sobre o sangue, não comer o sangue, e nós temos também o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma outra interpretação que eu já vi é o seguinte: quando Caim estava matando Abel, ele não estava matando Abel, ele estava matando Abel, o filho do Abel, o neto do Abel, o bisneto do Abel. Vários sangues. É um fato interessante a gente ver. E onde nós podemos enxergar o amor de Deus nesse relato tão triste? Primeiro, a advertência que Deus fez a Caim. Está escrito assim, ó, Gênesis 4, 6, 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça, está à tua porta. No hebraico é mais ou menos assim: olha só, Caim, tem um obstáculo na tua frente, tá? Você vai andar, você não vai ficar olhando para o chão, mas eu já estou te mostrando que tem um obstáculo aí. Cabe a você se desviar desse obstáculo, ou então você pula esse obstáculo, porque se você não se desviar desse obstáculo, você vai cair. Hoje em dia, meus irmãos, é a mesma coisa. A Bíblia, eu falei da Torá, que é orientação e direção, mas toda a Bíblia, ela é a nossa prática de regra e fé, é a nossa orientação. E se nós, e Deus, Ele vem nos advertindo, ó, não faz isso, não faz aquilo, se você não se desviar, você vai cair, você vai pecar. E o pecado, irmãos, machuca. O pecado muitas vezes destrói. Então, a primeira demonstração de Deus para o amor, manifestação de Deus, lá no relato de Caim e Abel, é o que? A advertência feita a Caim. O outro é o seguinte: um sinal colocado na testa. Que sinal é esse, irmãos? Eu não sei, se alguém sabe, eu não sei qual é esse sinal. E ele serviu de quê? Para poupar a vida de Caim. Um outro, pode passar. Ele providenciou um substituto para Caim. Um substituto para Abel, né? Que foi 7. Da descendência de Abel, sairia o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e traria salvação a toda a humanidade. Com a sua morte, Deus providencia um substituto, seu irmão 7. Lá na genealogia de Lucas,
nós temos a genealogia de Jesus por parte da mãe, de Maria. E lá no finalzinho, que vai de baixo para cima, nós vemos o quê? 7. Provavelmente, quase com certeza, se não tivesse ocorrido esse fato, aí lá estaria quem? Abel. Pode passar, por favor. No dilúvio, juízo, dilúvio. Onde nós podemos ver o amor de Deus? Algumas anotações primeiro. O nome de Noé Noah, significa descanso. A própria Bíblia em Gênesis 5, 29 diz: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5, 29. Um outro detalhe que diz o seguinte, Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele era íntegro e justo por quê? Porque ele andava com Deus. E tem um fato interessante, que esse andar com Deus, lá no hebraico, ele é uma voz reflexiva, tá? O que é isso? O sujeito, ele pratica e ao mesmo tempo ele sofre ação e é intensiva. É como se estivesse dizendo assim, Noé andava muito com Deus. Ou seja, todos os dias, todos os momentos. Não é a gente, que nem a gente. A gente um dia está andando com Deus, outro dia está longe de Deus. Noé andava todos os dias com Deus. E como a voz é reflexiva, ele também sofria ação. Ao mesmo tempo, Deus andava com ele. E estava com ele em todos os momentos. E vou repetir, onde nós podemos ver o amor de Deus no dilúvio? Para isso, eu quero ler 2 Pedro, vou ter que ler rápido porque o tempo está passando, daqui a pouco o pessoal, eu marquei aqui, mas deixa eu ver, 2 Pedro 3, eu não sei falar o 3, tá, irmãos? Eu sou cebolinha, de 3 a 9, eu vou ler rápido, tá? Só os irmãos acompanhem aí, para a gente descobrir onde está o amor de Deus lá no dilúvio, que aqui vai nos mostrar. Antes de tudo, sabe que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Isso aqui questionando a vinda de Cristo, tá? A segunda vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, aqui é o X da questão. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. Então, irmãos, aqui está a resposta para o amor de Deus no dilúvio. Deus deu para o homem 120 anos, da construção da arca até o dilúvio, para que o homem se arrependesse. Já aqui no primeiro século, Pedro teve que escrever isso porque eles questionavam a volta de Jesus Cristo. E hoje, 2000 anos atrás, as pessoas também pensam que a volta de Cristo é uma história inventada. Mas Deus, Jesus, ainda não voltou por amor, o pastor falou hoje, pela misericórdia, pela graça. Por quê? Para dar chance a cada um de nós, para que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados e sejamos salvos. É a misericórdia de Deus, dando tempo para que a gente possa se arrepender. Vamos falar agora, o último, do amor de Deus na vida de Abraão, de Jacó, de Isaac e de José. Deus tira um homem, tá? Um homem desconhecido, lá de Ur dos Caldeus, onde Abraão morava.
Abraão tinha 75 anos, quando Deus se revelou a ele. Era de uma família idólatra. Lá em Josué 24, versículo 2, diz que Terá era idólatra, o pai de Abraão. E Deus se revela a esse homem, tá? Com 75 anos de idade, e diz para ele: olha só, eu vou te dar terra, descendente, e o teu nome vai ser grande. E diz o seguinte: a sua descendência será como as estrelas do céu. Estrelas do céu. Todo aquele que tem a mesma fé de Abraão. Todo aquele que tem a mesma fé de Abraão. E foram enxertados na oliveira, lá de Romanos 11. Nós que temos a mesma fé de Abraão, nós somos descendentes espirituais de Abraão. E a tua descendência será como a areia do mar. Está olhando. Ou seja, todos os descendentes, o quê? Sanguíneos de Abraão, os judeus. E aos 100 anos de idade, Sara, com 90, estéril, Deus, por amor, para cumprir a sua promessa, tira a esterilidade de Sara, torna-a fértil, e ela tem o seu descendente, que é Isaque. Isaque casa com Rebeca, que da mesma forma como Sara, também era o quê? Estéril. Mas Isaque ora a Deus, e Deus, por amor, atende a oração de Isaque, e ela engravida e dá à luz a 2 filhos, Jacó e Esaú. De Jacó, nós temos José. Onde nós podemos ver o amor de Deus na vida de José? Me mostra. Ó, odiado pelos irmãos, por causa do ciúme dos irmãos, ele foi vendido aos ismaelitas, que foi parar na casa do oficial de Faraó, um homem chamado Potifar. Foi assediado pela mulher de Potifar, acusado injustamente, jogado na prisão. Lá na prisão, ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. O copeiro volta ao serviço lá do rei, e ele fala: ó, lembra lá de mim, pô, fala lá com o Faraó, diz que eu interpretei teu sonho. O que aconteceu? O copeiro esqueceu dele, e não falar nada. 2 anos depois, Faraó tem aquele sonho que todo mundo conhece. José, com a sabedoria de Deus, interpreta o sonho, e ele torna-se o 2º homem mais importante do Egito. E aí vem a fome, os seus irmãos vêm comprar comida no Egito, e tem aquela história toda, ele se revela aos irmãos, e lá no final de Gênesis, por causa da hora não vou ler tudo, lá no capítulo 50 mesmo de Gênesis, os irmãos lá vão, a partir do versículo 15, tá? Depois os irmãos leiam em casa, mas eles foram falar assim: olha só, ô José, antes de morrer, meu pai mandou falar que para você que você não faça nada com a gente errou contigo, mas não faça nada com a gente não. Aí José dá a seguinte resposta: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Até mesmo diante das dificuldades, quando nós temos o amor de Deus em nós, o Espírito de Deus em nós conseguimos ver nisso coisa boa, o amor de Deus. E esse homem, irmãos, ele era filho de Jacó. Eu pulei Jacó de propósito, tá? Porque eu quero terminar com Jacó. Primeiro, Jacó, o nome de Jacó, todo mundo fala, ele é suplantador. O nome, tá? O nome de Jacó
ele vem de uma raiz hebraica que é aquele que segura pelo calcanhar. Por quê? Porque ele veio segurando o calcanhar de Esaú. Imagina se a mãe ia botar o nome do filho ao suplantador. Não ia ninguém, ia botar o nome de um filho desse. Só que é a mesma raiz no hebraico de suplantador. Tá? Aquele que Yaakov é da raiz de pegar pelo calcanhar e também é suplantador. E esse homem, tá? De seus acertos e seus erros, lá em Betel, que Betel significa a casa de Deus, a habitação de Deus, tem um encontro com esse Deus, tá? E aí, Deus muda o nome de Yaakov, deu um outro nome para ele. Eu não vou falar que muda, porque nós temos depois desse relato, várias passagens na Bíblia que dizendo, olha só, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na sarça nós temos isso, não fala eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Fala eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus, quando foi questionado pelos saduceus, ele falou, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E ele citou lá, vocês não ouviram que Deus falou para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? E não foi de Israel? E esse nome é a junção de 3 palavras. É a junção da palavra sir, que quer dizer príncipe também, é um verbo sará, que é lutar, e o el no final, que é Deus, o príncipe que luta com Deus. Mas algo muito mais interessante nesse nome é o seguinte, passa por favor, lá em cima, aqui o primeiro, é Israel em hebraico. Tem aquele lá, o pinguinho de novo, o garfinho virado para cima, o R ao contrário, aquele X mal feito lá e aquele relâmpago lá. Tá? Aquilo ali, significa, aquilo ali é o que eu acabei de falar agora. Príncipe luta com Deus, mas passa. Mas o mais interessante desse nome é o seguinte, que ele tem as iniciais de todos os patriarcas e matriarcas do Velho Testamento. E eu vou incluir aqui, ele não é patriarca, José, pela sua importância. Mas eles vão se perguntar, Israel, onde está José nesse negócio? J, não tem ali. O J, no hebraico não existe J. O J é uma forma latinizada de substituir aquele pinguinho lá, que no hebraico é o Yud, que é o Y. Então, lá naquele pinguinho, nós temos lá, aquele primeiro lá, é o nome de Yaakov, o segundo é de Yosef, que é José, no terceiro, tudo com pinguinho, é Yitzhak, Jacó, José, Isaac. O do garfinho para cima é Sara. O último ali é Rivka, que é Rebeca. Passa, por favor. O outro ali, o início, é Rachel, que é Raquel. Nós temos ali o segundo, que é o xizinho esquisito, Avraham, que é Abraão, e o último nós temos Leia. Ou seja, no nome de Israel, cadê o Israel, não está aí, né? Nós temos as iniciais de todos os patriarcas e matriarcas do Velho Testamento, inclusive José. E desse homem, irmãos, saem 12 tribos, e uma delas era a tribo de Judá, a tribo de Erudá, a tribo do leão da tribo de Judá. E dessa tribo é que vem o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. E nós vamos ver, e a demonstração maior do amor de Deus, que nós vamos ver na semana que vem, é esse descendente, o próprio Deus, vir em forma de homem e habitar no meio de nós. E por ele ter vindo e morrido,
é que nós temos a redenção dos nossos pecados. Amém, irmãos? Pronto, é isso, acabou. Oi? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai amado, pela tua palavra preciosa, Senhor. Muito obrigado, porque temos a oportunidade, o privilégio de estudá-la. E que tu venha cada dia, Senhor, estar nos ensinando a tua palavra. E principalmente, vivermos a tua palavra. Porque a tua palavra é a nossa direção, é a nossa orientação e é o nosso ensino. Muito obrigado por cada um aqui, muito obrigado pelos irmãos que estão nos vendo pela internet, que tu possa estar abençoando cada um. Dá-nos um domingo abençoado. É isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.